Fala, meus queridos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Vamos falar sobre a rodada deste Campeonato Brasileiro aqui no Rodada com Café, falar sobre os principais resultados. Uma declaração que chamou muito a atenção é sobre o Campeonato Brasileiro estar virando uma La Liga da vida. Enfim, vou dar minha opinião sobre isso, falar sobre os principais resultados, o uso do impedimento semiautomático, que já deu polêmica já na primeira rodada, né, de uso da tecnologia. Conto muito com o teu like, conto muito com a tua participação nos comentários, conto muito também com a tua inscrição. Se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito para ajudar a nossa comunidade a crescer. Caso você ainda não tenha clicado no botão aí de se inscrever, ajuda muito, tá, meu povo? Então, se inscreva. Meu nome é José Victor e vamos começar o vídeo para a gente não perder tempo falando sobre os principais resultados dessa 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, a primeira rodada do retorno da competição. Rodada que começou no sábado com o empate entre Chapecoense e Santos, na Vila Belmiro. Santos e Chapecoense, 2-2, dois gols do Neymar, né? Mais uma vez se envolvendo em polêmicas. O Neymar, cara, eu gosto do Neymar, mas ele se esforça para a gente poder falar dele aqui de uma forma negativa, tá? Eu não queria estar falando, para ser bem sincero com vocês, desse tema, desse assunto, porque às vezes fica chato, fica repetitivo, mas é incrível como o Neymar, às vezes, ele é moleque com 34 anos de idade. Ele toma um cartão amarelo bobo e tá fora da próxima partida do Santos pelo Campeonato Brasileiro. Ah, Vitor, mas o cara chegou da forma que chegou nele. Beleza, o cara realmente chegou de uma forma maldosa no Neymar, mas o cara recebeu o cartão amarelo e o Neymar foi reclamar, foi insistindo na reclamação até tomar o cartão amarelo. Ah, Vitor, ele fez isso de propósito. Aí eu já não posso dizer nada, não vou ficar dizendo aqui que o jogador tomou cartão de propósito para ficar de folga e tal, para ficar jogando, como as pessoas ficam tentando alimentar na internet. Esse não é o meu ponto de vista, isso aqui não é a minha análise. Agora, que foi um cartão amarelo bobo, isso foi. Ele reclamou, ele se excedeu até o juiz dar o cartão amarelo. Quando o juiz dá o cartão amarelo, ele sai da reclamação. Não sei se falta ainda para o Neymar malícia para lidar com a arbitragem com 34 anos de idade. É difícil acreditar nisso, até porque ele é um cara super experiente, que já jogou em várias ligas aí do mundo, tem muitos jogos na carreira. Então é difícil acreditar que ele não tem malícia para lidar com a arbitragem. É difícil também imaginar que ele, no calor ali do jogo, não lembrou que ele, se ele tomasse um cartão amarelo, ele iria ficar fora do próximo jogo, e que se ele continuasse reclamando daquela forma, ele não iria receber um cartão amarelo por ser o Neymar. Enfim, só acho que o Santos é um time muito ruim e o Neymar, ainda assim, consegue se sobressair, marcando 2 gols e ajudando esse Santos a não perder dentro de casa para o Lanterna Chapecoense, que com 10 pontos em 20 jogos, na minha opinião, está virtualmente rebaixado. É difícil imaginar que a Chape vai fazer seus 30 e poucos pontos nesse segundo turno, uma campanha de G4 do Campeonato Brasileiro para escapar do rebaixamento a Série B aí do Campeonato Brasileiro. Para mim já é um time virtualmente rebaixado com 20 jogos e ninguém pode perder ponto para uma equipe como essa, o Santos, que luta contra o rebaixamento, perdeu pontos valiosos na Vila Belmiro. Depois a gente teve outros jogos, né? O Atlético Paranaense venceu o Internacional dentro de casa, campanha super positiva do Atlético, chegando ao G4, se consolidando entre os clubes, né, que vão direto à Libertadores do próximo ano, o Vasco empatando com o Mirassol e também se complicando na luta contra o rebaixamento, que está muito interessante nesse Campeonato Brasileiro. Você tem Internacional, tem Vasco, tem o Mirassol que está na Libertadores, tem o Santos ali também próximo, tem o Remo que venceu o Vitória neste domingo. Enfim, equipes que estão bem próximas na tabela e que, claro, tentando escapar do rebaixamento, daquela situação, mas que não conseguem, rodada após rodada, vão se complicando. Tem o Grêmio também que empatou com o Fluminense dentro de casa, um resultado que não poderia acontecer, né? O Grêmio jogando em casa, mesmo enfrentando um time de G4, mas um time que briga na parte de baixo da tabela, precisa fazer os seus resultados em seus domínios, e o Grêmio mais uma vez não conseguiu fazer, vacilou. Hoje, né, no caso ontem, no domingo, a gente teve o Atlético Mineiro ganhando do Palmeiras, resultado super importante porque o Galo sobe na tabela, chega de vez à briga Libertadores e o Palmeiras não dispara na liderança, né? O que fica, vamos combinar, muito ruim para o campeonato. Você ter apenas um time, dois times ali brigando pelo título. O Campeonato Brasileiro, pelo menos quando eu comecei a acompanhar, lá em 2010, 2011, ainda criança, era muito equilibrado. Assim, começava o campeonato, você não sabia quem seria o campeão, porque era sempre muito equilibrado, né? Às vezes tinha um time que despontava e tal, 1 ano, 2 anos, mas outro ano já vinha uma outra equipe, chegava ali, brigava pelo título, e a gente está vendo nos últimos anos, pelo menos,
essa busca, né, sempre entre Palmeiras e Flamengo pela Taça do Brasileirão, e acaba ficando chato, né, você acompanhar um campeonato que você já sabe os times que vai sempre brigar pelo título. Então, para o campeonato, um excelente resultado do Galo, na casa do Palmeiras. Flamengo venceu também, venceu não, empatou com o São Paulo no Maracanã, poderia encurtar a diferença para o Palmeiras, não conseguiu. O São Paulo, que precisava de uma resposta positiva, conseguiu entregar diante de um Maracanã lotado. Então, assim, excelente resultado para o São Paulo. Ah, Vitor, mas o São Paulo precisava vencer. Beleza, precisava vencer até para se distanciar um pouco do Z4, começar a olhar um pouco mais para cima na tabela. Mas eu acho que, pô, você enfrentar um Flamengo no Maracanã, um Flamengo com o time que tem, praticamente ganha todas dentro de casa, você conseguir um empate, conseguir arrancar pontos de um adversário como este, é um belo resultado, independente da circunstância. Então, um bom empate do São Paulo no Maracanã. Bahia também ficou no empate contra o Corinthians na Fonte Nova. O Bahia poderia encurtar a diferença para o quarto colocado e até, quem sabe, na próxima rodada já entrar no grupo dos 4 primeiros, porque na próxima rodada enfrenta o Fluminense no Maracanã, porém ficou apenas no empate 1-1, jogo que terminou com muita polêmica da arbitragem. O Ramon Abate Abel, que estava na Copa do Mundo, fez uma péssima arbitragem, vamos combinar, muito ruim, assim, ele estragou o jogo de fato. O Bahia fez um bom jogo, acho que teve o controle, teve o domínio. Às vezes falta para esse Bahia ser um pouco mais agressivo, né? Finalizar um pouco mais no gol, criar mais situações, porém foi dominante na partida, né? O Corinthians, além do gol, pouco entregou no jogo, tentou alguns contra-ataques, mas parece que faltou perna, né, para o Corinthians, principalmente no segundo tempo. Poderia combater um pouco mais, poderia atacar um pouco mais, buscar a meta do Bahia, o que não aconteceu. A rodada do Brasileirão, essa de número 20, ficou marcada também pela estreia do impedimento semiautomático, que diferente da Copa do Mundo, onde tinha um chip na bola, né? E aí o impedimento ele já era totalmente automático. Dessa vez no Campeonato Brasileiro não é assim. É um impedimento semi-automático. O que é que diferencia, né, do que acontecia na Copa pro Brasileirão? A diferença é que as linhas, né, que antes eram traçadas pelo árbitro de vídeo, agora não é mais traçada pelo árbitro de vídeo, é traçada por essa tecnologia. Porém, né, o impedimento ele não é dado de forma automática, precisa de alguém no auxílio, precisa de alguém verificar a situação, passar para o árbitro e o árbitro anula o gol ou dá o gol, enfim, a forma como for ali no andamento da partida. Agiliza, claro, né, uma tecnologia que vem para melhorar o futebol brasileiro, é uma tecnologia que custou caro, né, a CBF investiu ali junto aos clubes para poder começar a utilizar esse impedimento semiautomático no Brasileirão. Só acho que no jogo contra o Bahia, ele funciona. O Bahia teve 3 gols anulados. Para mim, 2 gols anulados por impedimento. O primeiro, para mim, é o que mais me deixa em dúvida se de fato estava impedido ou não. Vitor, mas o impedimento não é semiautomático? Só que a linha estava traçada praticamente no cotovelo do jogador do Corinthians, né? E a gente sabe que não dá para fazer um gol de cotovelo. Então, o cotovelo não conta na hora de você marcar uma linha de impedimento. Enfim, me pareceu muito confuso e o que estava impedido do jogador do Bahia era uma pontinha minúscula do pé e a máquina deu um impedimento. Enfim, não vou contestar e tal. É uma tecnologia que veio para melhorar, mas na minha opinião, tá? É uma parada meio confusa isso aí. O terceiro gol anulado do Bahia, que foi o impedimento, né? Estava muito impedido, então não tem o que discutir. A tecnologia funcionou muito bem. O segundo gol anulado foi uma falta, né, que o árbitro deu de jogo perigoso, que na minha opinião não foi, mas enfim, né? Vamos seguir. Não cabe a mim ficar julgando se foi ou não, já foi marcado e o Bahia terminou o jogo empatando com o Corinthians. E espero que a tecnologia, claro, siga ajudando a melhorar o futebol brasileiro, ajudando a minimizar os erros grotescos que a gente vê da arbitragem rodada após rodada no Brasileirão com todos os times, né? Não é só com o time A, com o time B, com o time C. Às vezes tem aqueles times que não, a gente é o mais prejudicado pela arbitragem, a arbitragem está contra a gente. Não, a arbitragem ela é ruim, prejudica o campeonato num todo para todas as equipes. Sobre essa afirmação, meu povo, de que o Brasileirão está virando La Liga, eu vi em vários portais de notícias, né, falando sobre isso. Até o próprio Bruno Formiga falou sobre isso lá no programa da Sport TV, sobre uma espanholização, se é assim que se fala, nesse termo, claro, criado para falar sobre o Campeonato Brasileiro estar virando uma La Liga, onde a gente tem 2 times que despontam, né, na frente da tabela, brigando pelo título, no caso o Real Madrid e o Barcelona. O Atlético de Madrid seria
um Cruzeiro da vida, não sei, um Fluminense da vida, um time forte, um time competitivo, que não chega a ser campeão, mas que está sempre brigando pelas primeiras colocações, e ali equipes emergentes, né, equipes médias e pequenas do futebol espanhol, que brigam por uma vaga em competição europeia, ou se não para não ser rebaixado, mas que no modo geral você tem dois times que brigam pelo título, e esses times vão se degladiando, né, lutando ali no campeonato para ficar com a taça. Eu não concordo com essa afirmação, apesar de ter falado que é ruim para o campeonato você ter há quase 10 anos Palmeiras e Flamengo brigando pelo título. Eu não concordo que isso esteja acontecendo, até porque eu acho que isso é uma fase. Ah, Vitor, mas já é quase uma década. Beleza, é quase uma década, mas assim, a gente já teve no passado também situações semelhantes e hoje a gente vê realidades completamente diferentes. Há pouco tempo atrás o Flamengo era um time quebrado, 2008, 2009, vamos colocar assim, né, 2010. Hoje em dia o Flamengo é uma das maiores equipes do futebol mundial. Não que o Flamengo antes não era grande, mas que internamente, né, o Flamengo conseguiu se estruturar financeiramente, o Flamengo conseguiu se reorganizar a ponto de ser o Flamengo que é hoje. E isso não impede que daqui nos próximos 5 anos, 10 anos, o Fluminense da vida, um Botafogo que, enfim, foi SAF não, é SAF, né, que teve todo aquele investimento, campeão de Brasileirão, campeão de Libertadores, mas que agora está numa realidade diferente, né? Isso não impede que Botafogo, Fluminense, Grêmio, Corinthians, São Paulo, Santos, que são equipes gigantescas do futebol brasileiro, consigam também ter a mesma organização financeira e consigam competir com essas equipes. O grande problema do nosso futebol é que Palmeiras e Flamengo entenderam antes de que todo mundo que dava para fazer uma administração profissional, organizar um clube de fato para ele começar a ser um motor, né, de receita. O Flamengo e Palmeiras conseguiram fazer isso antes do que todo mundo, né? Enquanto o Santos, Fluminense, Flamengo não, São Paulo, o Corinthians aumentavam suas dívidas cada vez mais, né, buscando fazer investimentos que não conseguiam honrar. Palmeiras e Flamengo, antes de que todo mundo olharam para o mercado, olharam para o futebol brasileiro e falaram, não, dá para fazer diferente, dá para ser mais profissional, dá para ser mais sério, dá para aproveitar toda assim, a audiência que a gente tem, todo o engajamento da torcida que a gente tem para fazer algo melhor, para fazer algo que de fato no futuro gere lucros. Tanto é que hoje assim, conseguem fazer investimentos que nenhuma outra equipe no Brasil conseguem fazer, muito por conta desse olhar anos atrás sobre a profissionalização de seus clubes, o que falta ainda para muitas equipes de ponta do futebol brasileiro. A gente tem uma SAF séria no Bahia que cada vez mais vem estruturando o clube, mesmo que ainda não dê tanto resultado dentro de campo. O Bahia hoje é uma outra equipe comparada a 6, 7 anos atrás. Você tem equipes que estão estudando esse modelo e buscando fazer semelhante. O Mirassol é uma equipe que está se organizando, esteve não, né? Está na Libertadores dessa temporada, mesmo que brigue contra o rebaixamento atualmente em 2026, mas é um time sério, é um time que eu tenho certeza que vai passar ainda muitos e muitos anos na Série A pelo belo trabalho que vem fazendo. Enfim, várias equipes também nesse mesmo modelo, se estruturando, se profissionalizando para que no futuro consigam competir com Palmeiras e Flamengo. E essa hegemonia que hoje essas duas equipes têm, eu acho que no futuro não vai acontecer da forma como está acontecendo agora em 2026, como aconteceu no ano passado, de 24, 23, 22, enfim. Espero que vocês tenham entendido, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não se esquece de deixar o teu gostei, não se esquece de se inscrever também, que é muito importante. E até o próximo vídeo. Valeu, tchau!